Ok, então vamos lá. Vamos falar então das unidades especificamente. Na primeira unidade, que vai falar das dimensões conceituais e históricas do estudo dos problemas e políticas sociais, nós vamos ver alguns pontos específicos ligados à pobreza, à desigualdade, exclusão, à questão das bases econômicas e alguns modelos que foram instituídos ao longo aí da história econômica mundial e brasileira, que serviram de base para principalmente analisar os problemas contemporâneos. Então, por exemplo, nas nossas primeiras aulas, nós vamos trabalhar aqui a questão da pobreza e desigualdade, um problema recorrente que foi objeto aí de várias políticas públicas, que até hoje é uma grande preocupação e que se agrava principalmente e exclusivamente em períodos de crise. Como nós estamos vivendo hoje uma crise econômica nunca antes vista no Brasil, esses problemas econômicos se agravaram ainda mais. Então nós temos aí 12,2% da população economicamente ativa do Brasil abaixo da linha da pobreza e desempregada e sem perspectiva. Então isso que nós vamos ver ao longo aí da unidade. Na aula 2 vamos falar de exclusão. O que é a exclusão, né? A exclusão ela tem várias definições. O que é se sentir excluído? O que é uma exclusão social? Como é que se trata a questão da cidadania? Então esses pontos vão ser analisados aí ao longo das unidades e começam a ser vistos na unidade 1. Seguindo aí a sequência, na aula 3, ainda da unidade 1, nós vamos falar sobre a questão da proteção social que é promovida pelo Estado. Um dos focos principais do nosso curso é a atuação do Estado em vista de resolver problemas econômicos e sociais. Então, é a mão do Estado tentando resolver esses problemas. Seguindo aí a sequência, nas aulas 4, 5 e 6, nós já vamos entrar aí especificamente em políticas, bases econômicas. Por exemplo, a teoria keynesiana, a teoria fordista, a teoria do estado de bem-estar social. Então, isso tudo vai ser analisado porque são formas que o Estado buscou e busca até hoje para resolver os problemas econômicos e contemporâneos. Então, são vistas principalmente aí como bases para analisar e tentar buscar soluções para os problemas. Eu deixei aqui na unidade 1 também para vocês alguns links, principalmente de leituras sobre os modelos que foram utilizados no passado, que ainda são vistos aí como uma base para tentar explicar os problemas contemporâneos. Por exemplo, o que foi o Welfare State? Como é que ele se deu nos Estados Unidos? Então, ele tem aí a base da crise de 1929, que foi a crise da Bolsa de Valores de 29. Outra coisa que eu deixei aqui para vocês é a leitura sobre Keynes, a teoria keynesiana, que é principalmente a base do estado de bem-estar social, é onde foi o fortalecimento do Estado, principalmente quando busca aí implementar políticas públicas para reduzir a pobreza, para aumentar o volume de emprego, para reduzir a desigualdade social. Então, é a base keynesiana que até hoje é muito trabalhada pelas políticas públicas, tem muitas críticas, mas também até hoje é utilizada aí como uma base de análise. Eu deixei também aqui na unidade 1 o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. As Nações Unidas elas foram criadas no pós-Segunda Guerra Mundial, então até hoje é uma instituição que tenta promover aí o debate sobre a desigualdade, sobre a pobreza e tenta buscar soluções, principalmente sobre os problemas que ocorrem nos países subdesenvolvidos ou emergentes como o Brasil. Tem também uma discussão sobre Weber e as leituras complementares que buscam principalmente estudar o estado de bem-estar social, que visa analisar as questões ligadas às crises. Nós sabemos que as crises elas são mais duras para quem tem uma renda mais baixa. Então, isso é fato. Tá? Então, as nossas leituras elas vão estar ligadas principalmente aí nessa análise dos períodos de... Bom, seguindo aí a questão das leituras, a leitura 2 também complementada à unidade 1 também vai falar de pobreza, desigualdade e renda. Tá? Então, é outro texto que eu escolhi para vocês, que é um texto do IPEA, um texto que já foi muito discutido, que ele é utilizado principalmente para analisar como é que as regiões brasileiras
Mesmo com as políticas públicas, elas continuam tendo uma grande disparidade. Então, nós temos, por exemplo, a região Norte e Nordeste, que está sempre atrás da região Sul e Sudeste e demais regiões do Brasil. Então, eles nunca conseguiram acompanhar esse processo de desenvolvimento regional. Então, essa leitura da unidade 1, o texto 2 da unidade 1, ele tem esse objetivo: observar por que motivo as regiões Norte e Nordeste não conseguem acompanhar o nível de desenvolvimento das demais regiões brasileiras. Aí nós vamos ter o Fórum 1, que eu peço que vocês observem as questões relacionadas ao Fórum 1, que vai levar em consideração uma afirmação que está no caderno de vocês, né? Ele observa principalmente a questão do crescimento econômico do mundo e do Brasil ao longo dos anos, e esse crescimento, apesar de ter tido aí uma evolução nesse crescimento econômico, nós ainda temos uma quantidade muito grande de pessoas pobres, desempregadas no mundo. Então, houve o crescimento econômico, mas eu não tenho desenvolvimento econômico, que é um fato. Então, as pessoas continuam tendo aí necessidades, continuam abaixo da linha da pobreza, mesmo com a implementação de políticas que efetivaram aí o crescimento econômico. Ou seja, nós ainda temos pessoas muito pobres com muitas necessidades. Então, o Fórum 1 vai discutir isso, a desigualdade e a mobilidade social. O que eu preciso para melhorar as questões sociais? O país está crescendo, ou estava crescendo até algum tempo atrás, até antes da crise. Mesmo assim, eu não resolvi problemas que são problemas decorrentes de décadas de 1920, 1930 no Brasil. Então, é isso que vai discutir aqui no nosso fórum. Seguindo aí a sequência, nós temos a atividade 1, que ela vai analisar principalmente aí as questões da base de bem-estar social, que é a teoria keynesiana, e quais são os aspectos positivos e negativos implementados através dessas políticas. Houve uma melhora? Essas políticas ajudaram? Essas políticas complementaram aí a questão das desigualdades sociais? Como é que está a questão do bem-estar social após a implementação dessas políticas? Então, vocês vão cumprir aí alguns requisitos, vão trabalhar um texto de 15 a 30 linhas para tentar implementar através aí da base econômica que vocês estudaram e argumentar através disso como é que se implementou os aspectos positivos e negativos dessas políticas.